Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui mais um conteúdo de matemática. Ângulos. Ângulos são duas semirretas que têm a origem no vértice e são medidas em grau, ou em radiano, né, que a gente chama de rádio, né, de acordo com o sistema internacional. Bom, então, por exemplo, né, temos aqui, né, duas semirretas, tá? Aqui o nosso ponto aqui que é o vértice, né? Então, duas semirretas partindo aqui do mesmo vértice, essa abertura nós vamos chamar de ângulo, ok? Bom, classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas e podem ser agudo, reto, obtuso ou raso. Então, ângulo agudo, né, é aquele ângulo que ele é menor do que 90 graus. Tá? Todo ângulo menor de 90 graus, nós vamos chamar de ângulo agudo. Tá? Então, temos aqui um ângulo de 40 graus, é um ângulo agudo. Tá? Agudo é o ângulo com medida menor que 90 graus. Show? O ângulo reto é o ângulo com medida igual a 90 graus. Então, por exemplo, né? Então temos aqui um ângulo reto, tá? Um ângulo que mede 90 graus, nós vamos chamar de ângulo reto. Sempre que aparecer esse símbolozinho aqui, ó, tá? Sempre que aparecer, isso pode aparecer em triângulos, pode aparecer em alguma figura geométrica. Apareceu esse símbolozinho, isso indica que nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? Bom, o ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior do que, é maior do que 90 e é menor do que 180 graus, né? Obtuso é o ângulo com medida maior que 90 e menor que 180 graus. Então, por exemplo, aqui um ângulo obtuso, né? Um ângulo de 140 graus. Ele é maior do que 90 graus e ele é menor do que 180 graus. Então, ele é um ângulo obtuso, ok? Bom, e o ângulo raso, né, é o ângulo que mede 180 graus, né? Raso é o ângulo com medida igual a 180 graus. Uma observação importante. Sempre que tivermos uma linha reta, vamos ter um ângulo de 180 graus, ok? Sempre. Eu tenho aqui, não sei, paralelas aqui cortadas por uma transversal. É, Essas retas, né, elas formam 180 graus, tá? Sempre que eu tiver uma reta, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Eu estou entendendo que eu estou cortando uma circunferência ao meio, tá? Por isso que eu tenho um ângulo de 180 graus, ok? Bom, ângulos congruentes. Dizemos que os dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Se dois ângulos congruentes forem sobrepostos, ou seja, colocados um sobre o outro, todos os seus pontos coincidem, quer dizer, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Tá? Em geometria a gente não fala igual, a gente fala congruente. A gente não usa a palavra igual, a gente usa a palavra congruente, né? Quer dizer, se eu pegar uma figura e sobrepor outra figura e, né, ia ficar certinho uma em cima da outra, então essas figuras são congruentes, tá? Bom, então nós temos aqui dois ângulos congruentes, ok? Bissetriz de um ângulo. Então, bissetriz de um ângulo pode ser definida como uma semirreta que se origina no vértice do ângulo principal, dividindo em dois outros ângulos com medidas iguais. Então, uma bissetriz é aquela que corta o ângulo no meio certinho, tá? Eu posso dizer que ela corta o ângulo no meio, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo de 40 graus, a minha bissetriz está cortando o ângulo no meio. Ela está formando dois ângulos de 20 graus aqui, ó, tá? Então, a minha bissetriz é aquela semirreta que corta o ângulo no meio, tá?
ela forma dois outros ângulos de mesma medida, ok? Bom, ângulos complementares. Isso é importante, tá? Ângulos complementares são dois ângulos que somados totalizam 90 graus. Isto é, um é complemento do outro. O que são dois ângulos complementares? São aqueles cuja soma dá 90 graus, tá? Então, assim, por exemplo, né? Eu tenho aqui um ângulo, tá? Um ângulo alfa e um ângulo beta. Somando esses dois ângulos, eu formo o quê? Eu formo um ângulo reto, eu formo um ângulo de 90 graus. Então, alfa e beta aqui são ângulos complementares, são ângulos cuja soma dá 90 graus. Alfa mais beta, 90 graus. Alfa é igual a 90 menos beta, ou ainda, beta é igual a 90 menos alfa. Se alfa é 30, então beta é igual a 90 menos 30, que é igual a 60. Tá? Então, a soma dos dois, tá? Eu não estou dizendo que eu estou cortando aqui ao meio, não. Tá? Não estou dizendo que eles têm a mesma medida, não. Eu estou dizendo que a soma deles dá 90 graus. Tá? Ângulos suplementares. Ângulos suplementares são dois ângulos que, somados, totalizam 180 graus, ou seja, um é suplemento do outro. Então, quando dois ângulos, né, quando a soma de dois ângulos dá 180 graus, esses ângulos são suplementares. Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, eles são complementares. Então, complementares 90 graus, suplementares 180 graus. Então, por exemplo, tá? Eu tenho aqui ó, uma linha reta. Sempre que eu tiver uma linha reta, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo alfa mais esse ângulo beta, a soma deles dá 180 graus. Então, esses ângulos eles são suplementares. Tá? Alfa mais beta é igual a 180. Alfa é 180 menos beta, ou beta é 180 menos alfa, tá? Se alfa é 110, então beta é 180 menos 110, que é igual a 70, tá? Então, dois ângulos, se dois ângulos somados derem 180 graus, esses ângulos são suplementares, tá? Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, o que que acontece? Por exemplo, né? Aqui, ó, eu tenho aqui no meu vértice, tá? O ângulo A e o ângulo C, tá? Eles são opostos pelo vértice. O ângulo D e o ângulo B, eles também são opostos pelo vértice. Esses ângulos, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, tá? A soma do ângulo A com o ângulo B, olha lá, ó, tá uma linha reta, 180 graus. Da mesma forma que o ângulo C mais o ângulo D também dá uma linha reta, 180 graus, ok? Então, ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, ok? Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm a mesma medida. Na figura acima, A é congruente a C e B é congruente a D. Tá? A e C são congruentes, têm a mesma medida. B e D também são congruentes, também têm a mesma medida. Tá bom? Bom, é isso, né? Eu vou parar por aqui. Tá? Deixa eu pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui para dar uma força pra gente, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou, comenta por que que não gostou, tá bom? E assim, aciona lá os sininhos, né, das notificações, né? Para receber os nossos vídeos quando surgir vídeo novo, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.